Vá compartilhar minha telinha com o Voice M6. Opa, tem 4 pessoas aqui, a galera chegando. Bom dia a todos aí. Tudo bem? Estou bem, Colopo. E você, como é que vai? Bom dia, bom dia. Ó, sobre o AS, então, o AS de vocês é na semana que vem, né? Se eu não me engano, é dia 14/10. Certo? Vai cair tudo, não tudo, desculpa. Vai cair a matemática 4, tá? Frente 4. E são aulas 16, 17, 18 e 19. Tudo bem? O que vai cair disso? Arranjo, combinação e permutação. Certo? Mas lembra que na permutação tem a permutação simples, circular e a com repetição. O que eu vou cobrar de arranjo de combinação, eu não vou cobrar arranjo de combinação com repetição. Eu sei que eu dei os dois para vocês, mas eu vou cobrar arranjo de combinação simples. Tudo bem? Como é que vai ser a prova? Ela vai ter uma questãozinha de arranjo, 2 de combinação e uma de permutação. E aí, na semana que vem, no dia 14, a gente faz revisão. E aí vocês têm aí a listinha que eu mandei para vocês, e aí vocês peguem exercícios de arranjo, combinação que vocês viram na listinha, vocês estão com dúvida. Pode ser? É isso aí. Pera, mas é uma questão de permutação e na mesma questão vai ter simples, circular e repetição? Não. Aí eu não vou falar qual que é também, calma aí, já dei muita dica aqui já. É uma delas, tá? Ah, qual é dessa moral aí? Já dei muita moral, mais moral. Toda moral que eu puder me indigar, eu tô me indigando. Não, tá certo você de me indigar mesmo. Ai, ai. Já dei bastante coisa aqui já, ó. Vocês já pararam para pensar que vai ser a última avaliação da vida que vocês vão fazer minha? Olha, me deu até uma tristeza agora. De você eu tenho dó, porque ano que vem vamos lá. Você quer que eu chore em posição fetal? É isso que você tá querendo? Não, Mafê, é só uma coisa que eu parei para pensar, assim. Você quer me magoar, Bisteca? É isso? Não é magoar, Mafê, é tipo uma nostalgia. Agora eu já tô magoada. Não, já tô entendendo. Desculpa, é só uma nostalgia, assim, cara. Que é isso? Mas eu não tô preparada dessa nostalgia, você não tá entendendo. Ah, entendi. Desculpa. Não vai fazer diferença, né? Vou pro cursinho ano que vem, tudo certo. É por isso que eu não tô magoada, porque o cursinho já tô como? Já vou fazer a matrícula, pedir bolsas, caralho. Só que não, né? Mas... Não, tem prova de bolsa. Aí vocês tem que fazer a prova, né? Pra garantir. Pô, vai que... Sim. Mas é isso. Fiquei até emotivo agora. Beleza? Já copiaram isso aí? Então, ó, tira um print aí dessa tela que vale ouro para a provinha da semana que vem, certo? E aí, na quarta-feira,
na semana que vem eu faço a revisãozinha com vocês. Não vou usar você. Ai, vamos lá então. Na aula de hoje, a gente vai ver a frente 2, tá? Livro 5. Se eu não me engano, é aula 18. É 17. Então, eu estou enganado. Nossa, Bisteca, acabei de olhar aqui e eu achei que a gente entrou naquela partezinha legal do vamos ficar a dois. A gente vai entrar naquela parte chata de regrinha, não é? Que você tem que ficar tipo, não sei o que lá, porque... Qual que é o tema dessa aula 17? Foi bom até você falar. Noções básicas de geometria de posição. Tá. Essa é da aula da apostila 5, né? Da 4 ainda. Eu tô devendo. Ah, tá. Beleza. Eu tô crente que já ia começar... o livro 5, então não. É livro 4, aula 17. É a última aula dessa frente. Tudo bem. Show. Eu acho que eu tenho essa aula gravada. Pelo menos os tópicos, só para me ajudar. Mas vamos lá. Galera, vamos combinar o seguinte. Eu vou passar para vocês, e aí é bastante conteúdo. Eu vou ter que escrever, porque tem definições, tem axiomas, tem teoremas e tudo mais. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou escrever, não vão copiando, porque se vocês forem copiando junto comigo, a gente vai atrasar, não é atrasar a aula vai demorar, obviamente, né? Para dar o tempo de vocês copiarem. E aí depois eu mando o print para vocês de todos os quadros que eu fizer aqui, tá bom? Eu mando esse print para vocês no grupo, para vocês terem todos esses quadrinhos bonitinhos. Beleza? Então, eu vou começar aqui com os conceitos que são os conceitos primitivos. Que é o conceito de ponto, reta e plano. Então, vamos lá. O que é o ponto? O ponto, que é na geometria espacial de posição, ele é adimensional, então não tem nenhuma dimensão, tá certo? Aí a gente sempre vai representar aqui, na matemática, qualquer ponto por uma letrinha maiúscula do nosso alfabeto. Mas ele não tem dimensão nenhuma, é como se fosse uma estrelinha, assim, vamos imaginar uma estrela no céu. Então, quando você imagina várias estrelas, você tem vários pontinhos. Essa é a ideia primitiva de ponto, tá certo? Tem o conceito também, que é o conceito de reta. E a reta, a gente vai usar uma letra minúscula do nosso alfabeto para representar. Então, por exemplo, essa reta, que é a reta Rzinho. Então, a reta R, tá certo? Numa reta existem infinitos pontos. Eu vou escrever isso para vocês também, tá bom? E aí, galera, bem como nela e como fora dela, a gente vai ter também infinitos pontos dentro dessa reta como fora dela. Beleza? Reta, para a gente pegar no nosso... é um cabo, se você imaginar um cabo de vassoura, só para vocês terem a ideia primitiva do que seria uma reta no nosso dia a dia, né? E tem o plano, que na matemática a gente vai representar através de um paralelogramo, né? Vocês lembram que é aquele quadrilátero? Ele é meio tortinho, ele tem um par de lados paralelos.
Então, esse quadrilátero aqui, ele vai servir bem para a gente representar o plano. E para dar nome ao plano, a gente usa uma letrinha do alfabeto grego. Por exemplo, esse daqui é o plano beta. Para a gente ter uma ideia, vocês estão aí com um computador, que seja celular, vocês estão sentados em cima de uma mesa. Então, se você imaginar aí a tampa da mesa, é como se fosse um plano, ou como se fosse a parede da sua casa e tudo mais. Belezinha? E aí, meus amores, presta bastante atenção. Dentro desses conceitos primitivos de ponto, reta e plano, nós temos o que a gente chama na matemática de axiomas. Ou você pode entender também, estou tentando lembrar o nome aqui, é um axioma ou... Eita, agora. Postulados, os nossos postulados. Postulados são teoremas que eles não necessitam de demonstração. A gente acredita nesses teoremas, independente da demonstração dele ou não. Eles são verdades que são verdades absolutas. E aí a gente tem 4 tipos de postulados, tá? E aí eu vou começar com o primeiro, que é o postulado de existência. Duvido que eu copiei. Tem todas as folhinhas do ano passado aqui. Nossa, achei tudo. Tem isso? Olha só que da hora. Eu tô quietinho só para escrever, tá? Não fico escrevendo o que eu estou falando. Em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Era o que eu estava explicando ali para vocês mais cedo. Então, se eu tenho aqui uma reta S, por exemplo, dentro dessa reta S, pertencendo à reta S, eu tenho infinitos pontos. Então, por exemplo, o ponto A, o ponto B, o ponto D, o ponto E, eu vou ter infinitos pontos na reta. E fora dela também eu vou ter infinitos. Por exemplo, o ponto F, o C, o G, o ponto H. Então, a relação entre ponto e reta é uma relação entre um elemento e um conjunto. Os pontos, eles são elementos, e a reta, ela seria um conjunto de infinitos pontos. Então, a reta seria o nosso conjunto. Então, a gente diz, por exemplo, que esse ponto A, ele pertence à reta S. O ponto C, ele não pertence à reta S. O ponto B, ele pertence, e assim por diante. Então, a relação entre ponto e reta seria uma relação de existência, né? Porque de pertinência, porque os pontos eles pertencem à reta. Eu fui falar pertinência e vi que existem, eu falei existência, mas pode ter a ideia também. O postulado 2 de existência seria o postulado também para o plano, tá? Mesma coisa. Então, ó, em um plano, como fora dele, existem infinitos pontos. Então, em um plano, como fora dele, existem infinitos pontos. Vou pegar esse planinho aqui que eu desenhei e vou copiar para eu não ficar desenhando tudo de novo. Certo?
Então, a gente vai ter isso, ó. Vou desenhar de azulzinho. Então, por exemplo, esse ponto A, o ponto A, ele pertence ao plano beta. Se eu pego esse ponto B, o ponto B, ele não pertence ao plano beta. E aí, dentro do plano também, a gente pode ter retas que estão contidas dentro dele. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Porque como uma reta, ela tem infinitos pontos, então dentro do plano eu posso ter infinitas retas. Então, essa reta R, ela está contida dentro do plano. É como se a reta é um conjunto, o plano beta ela é outro conjunto, e aqui a gente faz uma relação de subconjuntos, né? Uma relação em que a reta R ela é um subconjunto do plano beta. Certo? Então, são esses dois postulados aí, que é o postulado de existência. Tudo bem? Por um ponto também passam infinitas retas. É bom a gente escrever isso. Tá? Então, se você tem um plano, um ponto qualquer, um ponto A, por esse ponto, eu posso determinar infinitas retas. Eu posso ter... Opa, não quero retângulo, quero retinho. Eu tenho a reta R, que pode passar por ele. Eu posso ter a reta S. Eu posso ter a reta T. Eu acho que vocês já entenderam. E eu posso ter também a reta Fzinho. Então, por um ponto, passam infinitas retas. Show? Até aqui, beleza, meus amores? Beleza, Bisteca. Tá. Eu tenho as Postulado. anotações iguaizinhas aqui no caderno. Eu acho que foi a única matéria que eu copiei inteira. Eu não sei se eu vou fazer a mesma sequência, porque eu sempre mudo. Porque eu nunca lembro como que é a sequência que eu fiz no ano anterior. Ai, ai. Eu vou no postulado agora de determinação, que são dois postulados, tá? Que é o seguinte: no primeiro, ele diz que 2 pontos determinam uma única reta e 3 pontos distintos e não colineares determinam um único plano. Tá certo? Então, vamos lá. Postulado 1. Foi ano passado que dei isso aqui para você. Sim, foi. Foi. E o postulado 2. Determinar um único plano, determinar uma única reta, significa que entre 2 pontos vai passar uma única reta. Ela vai ser única. É a única reta que passa por aqueles 2 pontos ao mesmo tempo. Então, a ideia seria essa. Eu tenho aqui o ponto A e tenho o ponto B. São 2 pontos distintos. Então, ó, se eu pego aqui a reta
passando por eles. Essa reta que passa pelos dois, essa reta R, ela é única. É a única reta que passa pelo ponto A e B ao mesmo tempo. Por isso que a gente diz que dois pontos distintos determinam uma única reta. E a ideia dos pontos seria essa, ó. 3 pontos distintos, A, B e C, eles não são colineares quando eles não estão na mesma linha, certo? Eles estão assim, ó, quando eles formam vértices de um triângulo, se caso você quer unir eles aqui. E aí, quando eles estão nesta posição, eu posso afirmar que eles vão determinar um único plano, tá? Eles vão determinar um único planinho aqui, que seria, por exemplo, esse plano alfa. Então, essa é a ideia de determinação. Tá? 3 pontos não colineares e distintos determinam um único plano, e 2 pontos distintos determinam uma única reta. Alguma dúvida? Eu acho que não. Aí, galera, tem mais outros postulados, mas eu vou falando para vocês mais para frente, tá? Eu achei melhor, eu fiz desse jeito, por exemplo, nas outras turmas, e achei melhor falar os outros postulados à medida que eu vou dando para a matéria. Qual é o principal relação, qual é o principal conteúdo que a gente vai ver dentro dessa geometria que é chamada de euclidiana, que é a geometria espacial de posição? É a relação entre as posições de duas retas, as posições entre reta e plano, tá bom? E as posições relativas entre dois planos. Isso que é o que mais tem de importante aqui. E aí, dentro dessas relações, eu vou mostrar para vocês teoremas. E apesar de serem teoremas e eles serem demonstráveis, eu não vou demonstrar para vocês, eu só vou apresentar devido ao nosso tempo, tá? E até porque o ano passado a gente já teve esse conteúdo também. Então eu não vou demonstrar para vocês. Mas nós vamos ver as posições relativas, tá bom? Presta atenção, a gente vai começar com as retas. As posições relativas entre duas retas. Então, a primeira. Retas concorrentes. Quando que duas retas são concorrentes? É para responder? Pode ser. Quando elas se tocam em um ponto? Isso. Quando elas têm um único ponto em comum. Quando possuem um único ponto comum. Certo? Seria essa a ideia aqui. Eu tenho a reta R e tenho a reta S. E elas são concorrentes nesse ponto P. Reta R e reta S. Então, eu digo que a interseção entre a reta R e a reta S é igual ao ponto P. Então, certo? Essas retas são concorrentes. R concorrente a S. Certinho? Uma legal a falar aqui, uma situação legal é o seguinte. Se duas retas são concorrentes, então obrigatoriamente elas estão no mesmo plano. Então a gente pode dizer que duas retas concorrentes determinam um único plano.
Todas as retas que são concorrentes, elas são coplanares, tudo bem? Então, ó, duas retas concorrentes determinam um único plano. Então, seria essa. Reta R. Opa! Muito obrigado por avisar. Reta R e reta S, concorrentes no ponto P. Se elas são concorrentes nesse ponto P, então significa que elas vão determinar um único plano. Esse plano aqui, ó, que passa pelas duas, ele é único. Então, duas retas concorrentes, elas sempre vão ser coplanares. Show? Dentro de retas concorrentes, existe um caso especial, que são as retas perpendiculares, que é a segunda posição que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é dentro de concorrente, mas vamos dizer assim, são retas perpendiculares, um caso especial. Certo? Que seriam quando elas são concorrentes e o ângulo entre elas é igual a 90. Certinho? Então, olha lá, vamos desenhar. Então, se eu tenho a reta R e tenho a reta T, e elas são concorrentes em um mesmo ponto P e formam entre si 90 graus, então eu afirmo que essas duas retas são perpendiculares. R perpendicular a T. Esse símbolo aí, ó, desse T de ponta cabeça, seria o símbolo de perpendicular. Então, duas retas perpendiculares também determinam um único plano. Eu escrevo isso para dar mastigadinho para vocês, porque eles podem escrever dessa mesma maneira no vestibular. E aí vocês vão lembrar de cara, tá? Então, duas retas perpendiculares determinam um único plano. Show? Terceira posição. Retas paralelas. Vocês estão com aberto aí, então nem vale perguntar, né? Duas retas são paralelas quando elas são coplanares e não possuem ponto comum. Então, quando a intersecção entre elas é vazio e elas estão no mesmo plano, coplanares, mesmo plano, eu digo que essas duas retas são paralelas.
Então, ó, esse é o plano delas. E aí eu vou desenhar as duas aqui. Reta R e reta S. Olha lá, ó. A interseção delas é vazio. E tanto a reta R quanto a reta R estão contidas dentro do plano alfa. Então, quando isso tudo acontece, eu posso afirmar que R é paralelo a S. Elas não têm ponto de intersecção e elas estão no mesmo plano. Sempre vou bater nessa tecla, tá? Porque toda reta, para você comparar e ser paralela, elas têm que ser coplanares. Ou seja, duas retas paralelas determinam um único plano também. E, para a gente finalizar essas posições, tem a quarta e última posição, que é as retas que são consideradas reversas. Retas reversas. São retas que também não têm ponto de intersecção, só que elas estão em planos distintos. Todo plano de uma não contém a outra. Então, elas são o quê? Vamos dizer assim, que elas são umas co-irmãs das retas paralelas. Elas não têm ponto em comum, só que elas não são coplanares. Elas não estão no mesmo plano. Tá certo? Isso que é um parzinho de reta reversa. Eu vou desenhar aqui um paralelepípedo, que aí no paralelepípedo fica legalzinho da gente mostrar as retas que são consideradas reversas. Cada face do paralelepípedo são paralelas, elas são planos, e aí elas estão paralelas de 2 em 2, né? Então, por exemplo, se eu considero essa reta aqui, R, e essa reta aqui, S, essas duas retas, elas estão situadas em planos distintos, tá? Todo plano de uma não contém a outra, então elas estão em planos distintos e elas são consideradas, então, reversas.
E perceba que elas não têm ponto de interseção, tá certo? Então, R reversa AS. Show? Meus amores, eu acho que eu vou parar por aqui e aí na aula que vem eu continuo. A gente vai ter que horas? Eu não sei, tô viajando. Até daqui a 8 minutos. Então, aí até voltar, até a gente também esperar todo mundo. Então, semana que vem eu volto, beleza? Semana que vem não, amanhã. Beleza, Bisteca.